Olá, meu nome é Fabiana, sou terapeuta multidimensional. Hoje eu vim trazer um pouquinho as dificuldades do DM nas curas. Algumas divinas femininas, elas acham, né, que os DMs, eles não estão fazendo nada, né? Elas não entendem como eles podem curar, né? Como eles podem se curar. Eu estou curada e o outro não. Então, eu vim trazer algumas questões aqui relacionadas sobre isso, para as divinas femininas entenderem que sim, que o DM passa por muito sufoco. E uma das dificuldades do DM, né, uma das principais dificuldades do DM é o sentir, né, a dificuldade de abrir o cardíaco. E eu vou trazer, né, algumas questões aqui relacionadas à minha, né, experiência. Pois bem, eu estava totalmente desconectada do sentir, pois por muito tempo, né, eu precisei ser forte, né? Eu saí de casa muito cedo, eu tive uma mãe com assim, também uma DM, e ela tinha muito esse negócio, né, de ela ter que fazer as coisas, não depender dos outros, e eu fui assim. E nos meus relacionamentos chegou um dia que eu estava tão cansada que eu decidi, né, isso é inconsciente, que eu não ia mais sentir, eu não ia mais chorar, e eu não chorava. Eu só conseguia chorar quando eu estava com muita raiva, né, de alguém, ou era difícil, né, para mim alcançar esse choro. Eu fiquei muitos anos sem chorar e eu achava isso o máximo, porque eu achava que eu era forte por esse motivo. E a partir do momento, né, que eu tive o despertar, as minhas emoções começaram a aflorar, né? E mesmo assim eu ainda tinha muita dificuldade de expressar essas emoções. E eu lembro que quando eu estava na noite escura da alma, minha mãe faleceu. E eu não entendia por que isso estava acontecendo. Eu já tinha ouvido falar, né, que em alguns casos poderia ocorrer isso. E eu não entendia. E hoje eu vejo, né, que foi uma forma da espiritualidade conseguir abrir o meu cardíaco, né, de não só isso, né, aconteceram outras coisas, mas isso foi a forma que eles viram de fazer isso. E por isso que algumas pessoas, né, passam esse processo de luto, né, na noite escura da alma. Isso serve exatamente para isso, para abrir esse cardíaco, né, para abrir o cardíaco do DM para sentir novamente. E isso é absolutamente normal. E às vezes, né, eu vejo as DFs comentando, né, o meu gêmeo ele não sente, o meu gêmeo ele não me ama, mas é porque esse amor, né, quando o DM ele se vê num amor grandioso desse, ele se fecha, né? Ele sente muito, mas ele fica ali não tentando transparecer. Por quê? Porque o DM ele usa máscaras, né? Máscaras de bom moço, máscaras de forte, máscaras de não estar sentindo nada. Ele acostumou a usar essas máscaras conforme o tempo. Então, essas máscaras elas vão sendo, né, elas caem com o tempo, né? A partir do momento que ele começa as curas, ele se vê nisso, né? Que ele usou essas máscaras por muito tempo, né? Eles não conseguem ser vulneráveis, né? Eles têm dificuldades com essa vulnerabilidade. E isso pode ocorrer também, né? Algumas questões que eu falo pode ocorrer com o DF também. Vocês sem, né? A partir do momento que vocês estão vendo, vocês vão encaixar no seu processo. E essa vulnerabilidade, o DM ele tem muito medo. Por quê? Porque ele passou, né, por muitas coisas aqui, né, no físico, no plano físico, na vida dele, na infância, na adolescência. Então, por muitas vezes, ser vulnerável era perigoso, né? Às vezes que ele foi vulnerável, ele se sentiu, né, abandonado, ou o DM geralmente abandonado e o DF rejeitado. Então isso é normal acontecer, é assim mesmo, e com o tempo, né, que ele vai fazendo essas curas, ele vai ter que olhar cada questão assim que eu estou falando agora, né, sobre as máscaras, sobre a vulnerabilidade, sobre abrir o coração. E é assim mesmo, é normal acontecer. Outra dificuldade também do DM, né, é a dificuldade financeira. Muita gente, né, entrou em contato comigo falando, né, que o DM ele veio, mas ele falou
que ele estava com algumas dificuldades, que ele ainda não poderia, né, arcar com esse relacionamento, então ele prefere ficar afastado e é absolutamente normal. O DM é aquela pessoa que ele precisa estar com o material dele forte para ele conseguir, né, suprir as necessidades da DF. Então é absolutamente normal. Se ele está quebrado, ele não vai querer ficar dependendo do outro, ele precisa se estruturar primeiro, né? E muitas vezes acontece isso porque ele precisa quebrar o ego, né? Ele precisa quebrar o ego, ele precisa ter uma força, né? Com uma fé, né? Aquela fé inabalável, aquela rendição para o divino. E para o DM, que é muito mental, isso é um pouco mais complicado, porque ele precisa, né, largar, né, ele precisa largar o controle para ele se jogar totalmente, né, se render totalmente. Isso, a espiritualidade, ela faz esse movimento quando aquela pessoa ela é muito mental e ela duvida da espiritualidade. Isso é absolutamente normal acontecer e é um processo e passa, né? Conforme a pessoa vai se rendendo, as coisas vão se encaixando na vida desse DM. Outra coisa também, né, que acontece é quando o ADF tem problemas, né, com com o financeiro, muitas vezes pode ser sim também uma rendição que não veio. Às vezes essa DF ela está muito focada, né, em outras coisas, ela está focada no material e esqueceu da espiritualidade dela. Também pode acontecer. Ou às vezes também pode ser feridas ancestrais, né? Ela precisa olhar a ancestralidade dela, como a ancestralidade dela lidava com o dinheiro, né? Pode ser curas que ela precisa fazer para esse financeiro fluir também. Mas o DM geralmente é o controle, o ego, né? Que ele precisa, e a rendição, né? Para arrumar esse financeiro. Porque quando ele faz o processo, né? O DM faz o processo de trabalhar na missão dele, né? Aquilo começa a se movimentar para ele fazer esse processo, o DM ele vai ter essas dificuldades até ancorar a sua missão. E é absolutamente normal porque ele precisa ter esse processo. Outra coisa que acontece, né, no processo são as dificuldades que o DM tem de focar nas curas. Eu vi ano passado, né, um vídeo, né, acho que foi ano passado ou no começo do ano, da Daísa, né, ela comentando que os DMs, alguns DMs estão um pouco patinando, né, nessas curas. Não é atrasado, eles estão um pouco patinando, né, nas curas. E por quê? Porque o DM, né, para ele sentir os espelhamentos é muito dolorido, porque o DM, ele é a parte, né, é aquela pessoa que ela tem a ferida do abandono muito forte. E ela não quer sentir, né, ela não quer sentir aquele abandono, ela já sentiu isso algumas vezes, né, na vida dela, ela se fechou para aquilo, então ela não quer sentir essas dores, né, o DM, né, eu falo ela, mas é o DM, não quer sentir essas dores. E o que ocorre nesse sentido? Quando ele está, né, fazendo suas curas, olhando suas questões, às vezes ele pode se perder um pouco, né? E o que é esse se perder? Às vezes ele começa a focar em outras coisas. A partir do momento que houve, né, a separação, o DM ele começa, em vez dele procurar, né, se curar, o que ele faz? Ele coloca a energia dele ou lá naquele relacionamento que ele está, né, ou ele coloca a energia dele em festas e mulheres, né, como alguns ficam um bom tempo, né, olhando essas coisas, né, atrás de mulheres. Tem alguns DMs que tem esse lado. Alguns DMs eles focam, né, em coisas como academia, né? Eles focam toda a energia, colocam toda a energia dele, né? Eles tiraram a energia lá, né? Daquele relacionamento, eles querem fugir daquilo, então eles colocam essa energia toda lá na academia ou às vezes até nas redes sociais, né? Aquele DM que ele é muito de ficar postando fotos e coisas, né? É um DM às vezes que perde muito tempo nas redes sociais. E esse fato, né, de redes sociais aconteceu comigo, porque
quando eu entrei em rendição, não tinha mais, né, o DF lá para mim olhar, né? Então, o que que aconteceu? Comecei a colocar minha energia nas redes sociais. Eu comecei a notar que eu estava perdendo muito tempo e olhando fofoca, né? Porque que nem eu nunca gostei muito do TikTok, mas como eu fiz uma conta, né, de chamas estelares lá no TikTok, então eu comecei a produzir vídeo lá bastante, porque lá eu consigo fazer uns minutos, né, a mais do que 3 minutos. Então às vezes eu quero falar um pouquinho a mais. Eu gostei muito daquela plataforma, mas se eu começar a olhar, né, aquelas coisas que vão aparecendo para mim, eu perco tempo, porque daí a gente fica focado naquelas fofocas, né? E fofoca é uma coisa muito que o DM gosta de fofoca. Eu acho que todo mundo gosta, né? De uma fofoca, claro que uma fofoca, eu digo, saudável, né? Mas você vai se envolvendo, né, com aquelas questões. Isso pode acontecer com a DF também, né? Porque a DF também, ela pode entrar em rendição e não tem mais o DM para ela focar, ela pode focar nisso também. E são coisas engraçadas, né, que fica aparecendo, ou alguma fofoca, como eu falei, a gente perde muito tempo. Então eu estou trabalhando isso também em mim, porque eu preciso colocar toda essa energia em mim, né, para dentro. E é absolutamente normal. E o DM, né, ele tem esse lado, né, de colocar essa energia para fora, né, porque às vezes olhar para dentro é um pouco difícil. E eu, por muitas vezes, né, quando estava fazendo as minhas curas, eu me achava, né, eu achava, né, que eu estava fracassando, porque parece, né, porque assim, você cura e daqui a pouco cura uma coisa, aparece duas, cura outra coisa, aparece quatro, né, isso parece que vai aumentando e vai dando cria, e é assim mesmo que funciona. E eu comecei a me questionar, né, comecei a me sabotar. E isso é muito do DM, né? Esse negócio de sabotar, de se sabotar, né? E também, né, eu tive bastante dificuldade em descansar também. Isso é muito do DM, tá? Mas algumas divinas femininas podem ter essa questão pelo fato de estarem com a energia feminina delas desalinhada, né? Hoje era isso, e eu só trouxe essas questões para as divinas femininas entenderem que o processo não é tão diferente, né, do divino masculino e o divino feminino. O problema é que nisso, né, a dificuldade da divina feminina entender é que o DM, ele é muito mental, né? Ele fica ali na cabeça dele, trabalhando, olhando essas questões. E a polaridade feminina, ela é aquela, né, que acolhe, né, aquela que sente muito. Então, para vocês verem a diferença, né, mas as dificuldades são praticamente as mesmas, né? É claro que cada um vai fazer o seu processo de um modo diferente e vai sentir de um modo diferente, né? O jeito que o masculino sente não é, o divino masculino sente não é igual ao divino feminino. Tem as diferenças ali, mas é o mesmo processo, né? Eu vejo algumas pessoas falando que o DM não sente, que ele sente diferente, né? Ele não verbaliza, né, como a DF às vezes faz. Gostaria de pedir, né, quem gostou do meu canal para se inscrever. Qualquer coisa pode mandar uma mensagem que eu respondo. Gratidão.